Por favor, pode se assentar. Quero deixar registrado nesse vídeo que estou fazendo uso dessa máscara no altar de Deus exclusivamente por causa de um decreto com o qual não concordo nesse aspecto. Eu não deveria estar aqui no altar de Deus usando essa máscara, mas estou fazendo, que fique isso registrado apenas na expectativa de que as demais liberdades individuais, a liberdade de culto inclusive, sejam respeitadas. No livro Mude de Mentalidade, o pastor David Poyong-Cho nos conta uma belíssima história real. Uma mulher havia permanecido presa em sua própria casa por 38 anos. Isso por causa de uma paralisia cerebral. O pai dessa mulher tinha vergonha dela. O corpo da moça tinha ficado completamente retorcido. O pai não permitia, por causa da aparência da filha, que ela sequer saísse para tomar um banho de sol. Ela foi proibida pela família, pelo pai, de frequentar a escola, mas ainda assim aprendeu a ler com seus irmãos e irmãs. E um dia ela pensou: sei que tenho uma séria deficiência física, mas por que devo ficar presa nesta casa? Quando meus pais falecerem, quem cuidará de mim? E aí, naquela hora, ela decidiu ser relativamente independente. Ouvi um programa de rádio que o pastor dedicava a pessoas portadoras de deficiência física. Pegou o telefone e ligou para o pastor. E pela primeira vez em 38 anos, ela foi capaz de sair de casa e participar de um programa oferecido pela igreja. O pastor ajudou a conseguir um emprego, ela passou a trabalhar numa fábrica de joias. Para uma pessoa com paralisia cerebral, isso não foi nada fácil, as mãos dela tremiam, o corpo se contraía, fazendo tarefas com enorme esforço. Mas o caso dela não ficou apenas no rádio, foi parar na TV. A imagem dela na TV era de alguém completamente feliz. E ela dizia, gaguejando: pela primeira vez em tantos anos, saí de casa e criei em Cristo. Agora estou aprendendo a trabalhar. Tenho um objetivo na vida agora. Estou muito feliz. Parece que estou no céu. O programa dizia que a moça era muito habilidosa e tinha uma coleção de poemas já publicados. Ela reage à fala no programa. Ela diz: embora minha boca seja retorcida, as pessoas me chamam de poeta. Todas as declarações daquela mulher, diz Poyong-Cho, estavam carregadas de otimismo e esperança. Ela não tinha a possibilidade de se casar, não tinha frequentado a escola, era muito pobre, tinha perdido quase todos os dentes, o corpo se contorcia a cada palavra que ela falava, mas parecia estar e dizia estar realmente feliz. A mulher falou de sua esperança com verdadeira felicidade. Ela disse: quero viver o resto da vida testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo. Estou muito feliz, como se vivesse no céu, desde que eu me entreguei a Jesus. Várias vezes durante o programa de TV, ela dizia: vou espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. O programa estava sendo transmitido num canal aberto. O entrevistador, conta-nos Poyong-Cho, tentava mudar de assunto cada vez que a mulher dizia isso, mas ela voltava a dizer: devotarei o resto da minha vida a Cristo. Crer em Cristo traz felicidade. E aí ela arrematava dizendo: não sei por que tem gente que não acredita nele. Quando o entrevistador pediu para ela encerrar a entrevista com uma frase, a mulher
declarou: se você é deficiente como eu, saia para o mundo e aproveite a vida com Jesus. Um espírito grato era o que havia naquela mulher. Um espírito grato por causa do seu encontro com Jesus Cristo. E o encontro com Jesus Cristo traz para nós uma percepção maravilhosa, que é a clara percepção de Deus como nosso Pai. Para essa mulher, o seu pai natural não era um exemplo de alguém que a admirava, muito ao contrário. A privou do contato com o mundo exterior por ter vergonha da sua aparência. Mas Deus não. Deus lançou essa mulher para o mundo e fez dela um exemplo de alegria, de felicidade com Cristo. Paulo escreve aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, Paulo de novo usa essa mesma grande expressão: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro, no caso, né? Então nós temos dois textos de Paulo, um texto de Pedro. Em todos eles, os apóstolos chamam Deus de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é para nós uma verdade central acerca de Jesus. O centurião romano junto à cruz vai dizer: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, em Marcos capítulo 15 e nos demais evangelhos sinóticos. Ele percebe que havia algo especial em Jesus, e quando o Senhor rende o Espírito, então esse homem afirma a filiação de Jesus com Deus, ou para com Deus. Detalhe é que, em outros textos, por exemplo, em Mateus, esse trecho aparece como uma declaração não apenas do centurião, mas de todos os que estão junto com o centurião. Fica patente para quem vê Jesus morrer que ele era o Filho de Deus. O que primeiro nós estamos vendo agora é que antes de qualquer coisa, o Pai Celeste é o Pai de Jesus Cristo. No batismo de Jesus, a voz celestial anuncia, alguns de nós poderíamos dizer isso de cor: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Lucas capítulo 3, verso 22. Um teólogo chamado Hugh Radmacher, um alemão, reitor durante 25 anos do Western Seminary em Portland, afirma que essa fala do Pai em Lucas 3, 22 se refere ao, cito agora Radmacher, benefício especial do qual Jesus gozava. O batismo seria o instante em que, como quando nasce um filho, os pais se orgulham do seu rebento. Então, esse teólogo, e eu concordo com ele, nós vamos juntos nesse pensamento, olhamos para o nascimento de um filho e comparamos isso com o momento em que Jesus está sendo batizado no Jordão, e ao sair da água, a voz celestial diz: é o meu filho, eis aí meu filho. O nascimento natural se dá por meio de água. No batismo de Jesus teria, entre aspas, nascido para o deleite divino o coroado rei de Israel, o legítimo herdeiro do trono de Davi. No batismo de Jesus, que foi um batismo em nosso lugar, porque Jesus pratica ali o batismo do arrependimento anunciado por João Batista, sendo que Jesus nunca pecou, ele não tinha do que se arrepender. Ele desce às águas do batismo como nosso representante. O batismo de Jesus, ou no batismo de Jesus em nosso lugar,
cumpre-se a palavra de Isaías 42, verso 1, a profecia: veja o meu servo, que eu fortaleço, ele é meu escolhido, que me dá alegria. A mesma fala da voz celestial em Lucas 3 é a voz de Isaías, é um eco de Isaías 42, verso 1. Cristo mesmo, por sua vez, afirmou: eu vim do meu Pai. E em outro lugar, nos evangelhos, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus Cristo é o Filho eterno, o Filho não criado. Jesus Cristo é aquele cuja filiação pressupõe a eterna paternidade do Pai. Eu gosto muito de uma afirmação de Pannenberg, talvez o maior teólogo do século passado. Wolfhard Pannenberg iria dizer que Jesus, ao glorificar a divindade do Pai na sua vinda ao mundo, ao glorificar o Pai na sua vinda ao mundo, na sua relação com o Pai, Jesus, revelando Deus como Pai, está tão intimamente ligado a Deus, que por toda a eternidade, diz Pannenberg, Deus não é Pai de outro modo, senão em sua relação com Jesus. É a filiação de Jesus que demonstra a paternidade eterna do Pai. Deus não é Pai de outro modo, senão em sua relação com Jesus. Ou seja, Deus é o Pai celeste, mas é o Pai de Jesus. Junto com essa verdade, nós temos outra. Somente Jesus Cristo é o Filho eterno do Pai. Todos os demais filhos recebem, pela fé em Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo. A Bíblia diz isso categoricamente. São, portanto, geração de Jesus Cristo, tornam-se filhos do Pai, porque creem no Filho e aí recebem o Espírito do Filho e passam a ter então em si espírito de filho. Eles são todos, sem exceção, vivificados pelo Espírito de Cristo. Eles e elas tomam parte no Espírito divino de Jesus Cristo, e só por isso podem ser chamados de filhos de Deus. É a fé no Filho de Deus que nos faz filhos de Deus, vivificados pelo Espírito do Filho de Deus. Essa é uma máxima, uma verdade absoluta dita, por exemplo, por Paulo aos Gálatas. Todos sois, Gálatas capítulo 3, todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nenhum de vocês, seres humanos, Paulo diz, nenhum de vocês, irmãos da Galácia, em Gálatas 3:26, Paulo vai dizer: nenhum de vocês é filho de Deus por mérito próprio, porque nasceu já filho de Deus. Não. O nascimento como filho de Deus não é um processo da carne, não é uma obra natural, mas é o resultado da fé pessoal em Jesus Cristo. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. A fé no Filho de Deus nos faz receber o Espírito divino que há em Jesus. Paulo vai chamar isso, na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 27, de Cristo em nós. Cristo em nós. Crer em Cristo para a salvação faz com que nós absorvamos a própria essência de Cristo. Na carta aos Gálatas ainda, Paulo vai dizer algo surpreendente. Com todas as letras: vocês só se tornam filhos de Deus, porque vocês creram em Jesus Cristo, porque Deus enviou para vocês o próprio Espírito de Jesus Cristo. Eu quero depois traduzir isso matematicamente. Gálatas capítulo 4, verso 6: porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Matematicamente, se o Espírito de Deus não fosse infinito, se ele não fosse um Espírito que tivesse o poder de estar em todos os locais que quisesse estar ao mesmo tempo, ou seja,
aquilo que aqui nós chamamos de onipresença, se essa não fosse uma potência de Deus, se o Espírito de Deus não fosse infinito, e aqui o Espírito de Deus, eu estou me referindo ao Espírito de Cristo, nós teríamos matematicamente esta conta: Cristo mais ser humano, ou Cristo nos céus mais Cristo no homem, mais homem é igual à nova realidade espiritual. Cristo mais homem é igual a Cristo no céu, mais Cristo no homem, mais homem. Cristo mais homem, então, dá dois Cristos mais homem. Essa é a linguagem matemática. O Cristo nos céus uniu-se ao homem. Qual foi o resultado disso? Cristo nos céus ainda, mas Cristo no homem, mais homem. Deus amou o mundo. E como Pai amou seu Filho. Basta aos homens se unirem ao Filho amado. Eles conhecerão Deus como Pai. Eles amarão a Deus como Pai. Como resultado desse amor, amarão uns aos outros com o amor que Deus tem. A partir dessa relação, nós podemos falar de 3 grandes verdades acerca de Deus, nosso Pai. A primeira verdade, eu peço que você repita comigo: Deus nos abençoa com todas as bênçãos em Cristo. Diga em terceiro lugar: Deus, o Pai, nos consola. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós nos unimos pela fé a Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo passa a habitar em nós, somos efetivamente filhos de Deus, tanto quanto o Filho de Deus o é. Eu gostaria de me prender mais nesses 3 pontos finais. No primeiro, Deus é o Pai que regenera, que gera de novo. Pedro escreve na primeira carta, capítulo 1, versos 23 a 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Pedro aqui fala para nós de uma palavra que tem vida própria. Ela é uma semente que não se corrompe. Ela é uma notícia boa e permanente. Uma notícia que é apregoada. E Pedro vai dizer, é palavra viva. Pedro está se referindo à pregação, mas à proclamação ou à pregação de uma palavra que se encarnou, concordando com o que João vai dizer, por exemplo, no Evangelho. A palavra falada é pregação. A palavra viva, encarnada, que Pedro anuncia por meio da pregação, é Jesus Cristo. Deus nos refaz, diz Pedro, por meio da mensagem acerca do Cristo que entrega a sua vida por nós e para nós. Então, se nós voltarmos novamente ao livro de Gênesis, na criação de Eva, Adão adormece, uma porção do seu lado é tirada para ser formada a mulher, Eva. Gênesis capítulo 2, um texto por demais conhecido. Então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono, tomou-lhe um dos lados e tornou a fechar a carne nesse lugar. Dessa costela fez uma mulher e trouxe-a ao homem. Esta sim, exclamou Adão, esta é parte dos meus ossos e da minha carne, o seu nome será mulher, foi tirada do homem. Quando nós olhamos o modo como a Bíblia trata a união dos salvos, daqueles que creem em Cristo, a união deles e delas com Deus e com Cristo, a Bíblia também usa a figura da mulher ou da esposa.
Aquele ser que, mesmo sendo outro, é parte do seu esposo e o completa. Servos e servas de Deus que, mesmo sendo seres pessoais, são parte de Cristo, são parte da vida de Deus. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Li Apocalipse 19, de 5 a 8. Aqui, os salvos ou santos são a esposa de Jesus Cristo, tal como Adão teve sua Eva. Quando Adão e Eva pecam, o espírito deles morre, no sentido de separar-se de Deus. A raça humana que, a partir de Adão e Eva, deveria ser fiel noiva de Cristo, separa-se de seu esposo ali, na queda, no pecado. Mas Deus irá regenerar, gerar de novo sua esposa, sua noiva. E como Ele fará isso? A morte de Jesus na cruz do Calvário equivale a um novo e muito mais pesado sono, como o sono de Adão. Quando Jesus morre, um soldado irá, sem saber, diz a Bíblia, praticar um ato simbólico. O ato simbólico que indica o surgimento de uma nova esposa pura e perfeita para Deus, tal e qual quando Adão entra no sono profundo, Deus remove uma parte do seu corpo e forma a mulher. João capítulo 19, mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. João entendeu isso e disse: olha, a vida de Deus veio a nós por água e sangue na cruz. O derramamento de água e sangue na cruz dão testemunho de que Deus venceu o nosso pecado no corpo do seu Filho e gerou para si uma nova esposa, que somos os salvos em Jesus. 1 João capítulo 5, João vai dizer: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos repetir juntos esse verso 5 de 1 João capítulo 5, vamos juntos? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é o vencedor sobre o mundo, senão aquele que crê em Jesus? Quem é? Verso 6, este, ou seja, Jesus, é aquele que veio por água e sangue. Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. Diga: Cristo vem a nós por água e sangue. É o que João está dizendo na primeira carta, no capítulo 5, agora nós lemos o final do verso 6. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam num. Crer em Cristo é muito mais que uma experiência meramente religiosa. Crer em Cristo, de acordo com a Escritura, é de fato tornar-se um com Deus. É ser regenerado de uma palavra viva. É ser regenerado pela presença de alguém, pelo Espírito de Cristo, o Espírito de alguém que não pode mais morrer.
A criação de Eva nos fala do nascimento dos filhos de Deus, nascidos em Cristo, um nascimento simbolizado por água e sangue que saem do lado de Cristo. Numa belíssima poesia, Jean Edwards escreveu: Deus diz a Adão, sua contrapartida está, mesmo agora, oculta em você, anunciou o Senhor. Ela não será apenas para você, mas de você e por você, da sua vida, da sua substância. Ela será o seu ser, será você ampliado, osso do seu osso, carne da sua carne, ser do seu ser, essência da sua essência. Na criação de Eva, Deus optou por trabalhar com carne e sangue de Adão, num processo, permitam-me a expressão, num processo sobrenaturalmente natural. Eu estava pensando naquele momento em que o Senhor extrai uma porção do lado de Adão. Várias traduções, talvez a maioria das traduções, pelo menos em língua portuguesa, colocam: Deus remove uma porção do lado de Adão. Nós devemos crer que Adão ficou numa posição, naturalmente, adequada a esse ato de Deus. Eu não creio que seria adequado para que se extraísse uma porção do meu lado, eu ficar em posição de sentido, ficar com os meus braços junto ao meu corpo. Eu creio que seria mais adequado para que uma porção do meu lado fosse mexida, que os meus braços ficassem abertos, ou pelo menos um deles. Isso aponta algo para você? Esse é o nascimento de Eva. Talvez Adão estivesse apenas com um braço afastado do corpo. Mais tarde, o nascimento da igreja ocorreria com ambos os braços de Cristo afastados do corpo, na cruz, onde a sua noiva irá nascer. Mas de um modo ou de outro, na cruz de Cristo, nós somos regenerados, gerados de novo, de uma semente que não se pode corromper. Em segundo lugar, Deus é o Pai que abençoa. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 14, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, no verso 17. Ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 4, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Escreve aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, todas as bênçãos que há no mundo espiritual encontram-se em Jesus. Quando alguém tem a Cristo, quando alguém se abre para mergulhar no conhecimento de Cristo, nessa realidade espiritual completamente nova, que é a pessoa de Cristo, ela tem um encontro com toda a plenitude de Deus. Augusto Cury vai dizer algo muito simples, em Pais Brilhantes, Filhos Fascinantes: pais brilhantes dão muito mais que coisas, pais brilhantes dão a si mesmos. E é exatamente isso que Deus quer dar, sobretudo para cada um de nós. Ele quer se revelar por meio do nosso conhecimento de Cristo. E quando entramos nessa realidade, mergulhamos nessa realidade chamada Jesus Cristo, encontramos toda a riqueza de Deus. No interior de Cristo, em suas entranhas, está de fato aquilo que nós precisamos conhecer. Dando-nos Cristo, Deus nos introduz no seu reino. O reinado de Deus vem a nós por meio da intimidade com Cristo. O resultado disso é o conhecimento de Deus, são bênçãos de provisão, são bênçãos de saúde, é transformação do caráter, perdão dos pecados, é vida eterna. Deus é o Pai que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos
na comunhão com Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Deus é o Pai que consola. Eu quero reler um dos textos que foi lido na abertura da mensagem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Segundo aos Coríntios 1, 3 e 4. Certa vez eu fui ao barbeiro, aqui em Aquidauana, aparar barba, desenhar e cortar o cabelo. Uma vozinha, a filha dela e um neto, jovenzinho, ou seja, 2 adultos então, 2 mulheres, uma senhora e uma moça, mais um rapazinho. Eles 3 tinham ido ao barbeiro levar o menino entre 2 e 3 anos de idade para cortar o cabelo. E as mulheres contavam, e o barbeiro, indignado com aquilo, contavam para ele que ele era a única pessoa que conseguia cortar o cabelo do menino. E quando a criança sentou na cadeira para ser cortado o cabelo, foi um show, um escândalo. Eu estava olhando aquela cena, eu comecei a pensar nos meus 3 guris, Gabriel, Nicolas e Jonathan. Tá certo que o Nicolas ainda vai cortar o cabelo, mas nunca tive problema com qualquer deles para cortar cabelo. Aí eu estava olhando aquela cena, eu pensei nos meus 4 filhos, agora eu incluo a Vitória. E no fato de que nunca tive problema com nenhum dos 4, nem eu nem minha esposa, para que eles tomassem vacina ou fossem ao dentista. Nós sempre os consolamos, por vezes dizendo que ia doer, mas seria uma dor que eles aguentariam. Ou dizendo na hora que a agulha entrava, que ali era o momento fatídico, na hora que a agulha entrava eu dizia para eles, muito bem, você consegue, aguenta, segura a onda aí. Já teve dia no barbeiro em que eu precisei dizer para filho meu, para de coçar esse pescoço com o cabelo, senão vai ser pior ainda. Se coçar e irritar vai ser pior. O que eu quero demonstrar é que consolação verdadeira nos faz crescer. A consolação efetiva nunca tem o propósito de nos infantilizar. Aquele mesmo barbeiro me contou o caso de um pai que levou o filho dele de aproximadamente 8 anos de idade para cortar o cabelo e o menino deu o maior show na barbearia. Enquanto o menino estava dando aquele show, o pai prometia sorvete e dar para o menino, se o menino se comportasse, uma arminha de brinquedo. O menino ia poder atirar com a arminha de brinquedo. O barbeiro tentou cortar o cabelo do menino, mas não conseguiu. Ele cortou só a metade do cabelo do guri. Porque o pai pediu para sair com um chorão. Aí, minutos depois, o pai retornou com o menino com uma arminha de brinquedo na mão, atirando para todo lado. E, claro, agora era a hora de o guri cortar a outra metade do cabelo. O guri se sentou na cadeira do barbeiro e um novo show começou. O pai pediu licença, saiu de novo com o guri. Minutos depois, o guri retorna com a mãe. E a mãe trazia na mão não sorvete, nem arminha de brinquedo, mas uma cinta. A mãe trouxe a cinta na mão, olhou para o guri e disse, agora senta aí e chora. O guri sentou na cadeira, o barbeiro com toda a tranquilidade concluiu o seu trabalho. Aleluia. Aquele pai não estava preparando o filho para ser um homem que suporta a pressão, que combate, mas estava formando alguém que foge dos problemas, uma pessoa fraca.
A mãe, nessa história aqui, é que foi a consoladora. O consolo ali era a cinta, viu? A mãe foi a grande consoladora, não foi o pai. Quando a Bíblia diz que Deus nos consola, está revelando para nós um pai perfeito, cuja companhia e cujas palavras não permitem que o mal destrua a esperança, a alegria, a gratidão no nosso coração. Sem a consolação do Senhor, nós temos desespero, mágoa daqueles que se opõem a nós ou que nos confrontam sem se opor, desesperança, mas tendo Deus como nosso Pai, nós somos efetivamente consolados. Por vezes Deus nos consola dando livramento da dor, por vezes não. Ele nos dá força para enfrentarmos dores absolutamente necessárias. No livro Rumores de Outro Mundo, do Filipiense, ele conta para nós que na China comunista, um pastor ficou 27 anos num campo de trabalhos forçados porque realizou reuniões de oração sem autorização. 27 anos. Quando aquele pastor saiu da prisão, voltou para a igreja, agradeceu entusiasticamente as orações da congregação e contou que ele foi designado para um trabalho perigoso. Ao longo de 27 anos, ele engatou cerca de 1 milhão de vagões de trem, sem ferimento algum. Fala dele: Deus respondeu às orações de vocês por minha segurança. E ele saiu da prisão forte, extremamente forte, resistente e cheio de fé. Paulo afirma que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus de toda consolação. Diga comigo: toda consolação. E o termo traduzido aqui do grego nas nossas Bíblias para consolação é paráclesis, que significa encorajamento, conforto. Presta muita atenção. Um teólogo metodista chamado Hughes diz sobre esse verso que o sentido mais explicado, mais detalhado desse paráclesis aqui é este: é ficar ao lado de uma pessoa para encorajá-la enquanto essa pessoa estiver suportando testes pesados. Um erudito sobre esse mesmo verso escreveu o seguinte: a palavra sempre significa, essa palavra paráclesis, muito mais do que empatia tranquilizadora. O consolo cristão é o consolo que dá coragem, é o consolo que habilita o homem a lidar com o êxito, com absolutamente tudo o que a vida lhe possa causar. É atribuir resistência, força. O grande doutor George Led, um grande teólogo batista de Harvard, George Led escreveu: quando aqueles que pertencem a Deus são chamados a passarem por sofrimentos e tribulações, deveriam lembrar que Deus não os abandonou, mas que tais sofrimentos se devem ao fato de que já não pertencem a esta era. E por isso mesmo, por não pertencerem a esta era, são objeto da sua hostilidade. Nesta noite, conforme cantamos, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Conforme cantamos, rendamos-nos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, àquele que nos regenera quem se rende a Cristo, àquele em quem podemos e devemos descansar, porque Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos, mediante nossa comunhão com Cristo, e nos consola para todas as circunstâncias da vida. Nesta noite, rendamos-nos a Ele.
Ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, glória para todos sempre. Amém. Por favor, fique de pé no seu lugar.